a solução para a ansiedade é trabalhar a questão de propormos uma solução bíblica para resolver a ansiedade. Filipenses capítulo 4, esse é um texto que eu gosto muito na palavra de Deus. A partir do verso 6, vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do verso 4. A partir do verso 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. E o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo e amado Deus, nós mais uma vez queremos ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos dá o entendimento do texto, ó Deus, que vamos expor agora. Usa a minha vida, Senhor, apenas como instrumento nas Tuas mãos, como vaso Teu, Senhor, para que possa realmente anunciar com fidelidade a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que os corações aqui, nessa manhã, estejam abertos, ouvidos atentos, ó Pai, ao que o Teu Espírito tem a nos falar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que te deixa ansioso? Talvez algumas coisas já estejam fervilhando na sua cabeça, algumas coisas na vida tiram a nossa paz e por algum momento nós começamos a nos preocupar. Por exemplo, ontem aqui com os jovens eu perguntei para cada um: o que te deixa inquieto? O que te deixa preocupado? E muitos falaram das suas inquietações. E muitos falaram sobre a questão familiar, por exemplo, saúde dos pais, questão profissional. Alguns falaram assim: o que me deixa preocupado são os boletos, né? Isso também acho que deixa muita gente preocupada. Falta de apoio da família, uma prova, um concurso, a questão da saúde. Às vezes, irmãos, a ansiedade é o interesse que algo bom, que está prometido, aconteça, que chegue logo. Às vezes a ansiedade é um medo que algo ruim, que provavelmente virá ou não virá, chegue. Ontem, falando aqui com os jovens, eu disse: olha, o ansioso, ele tem uma característica, ele sofre por antecipação. A ansiedade, às vezes, ela vem porque nós estamos querendo que logo surja a solução de certos problemas que parecem impossíveis. Nós precisamos entender, é comum preocupar-se com coisas boas. Nós estamos prestes a fazer uma viagem, nós vamos ingressar numa universidade, ou vamos concluir uma formação acadêmica,
uma nova empresa, a assinatura de um contrato, a compra de uma casa ou de um carro. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 28, algo também inquietava o coração do apóstolo Paulo. Ele diz: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E esse texto de Filipenses, irmãos, é um texto que fala sobre a ansiedade que rouba a nossa alegria. O apóstolo Paulo aqui, ele procura se dedicar mais, ensinando para nós a solução para a ansiedade. E Paulo vai nos apresentar conselhos para lidarmos com essa inquietação. Soluções de como vencer, que acaba muitas vezes tirando a nossa paz, a nossa alegria. O verso 4, ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então nós temos um mandamento de Deus aqui para a sua igreja, porque nós adoramos um Deus, irmãos, que deseja que sejamos felizes nele, no Senhor. Amém? Então louvamos um Deus que deseja que você seja verdadeiramente feliz. Mas não vamos confundir uma coisa aqui. Então tudo vai dar certo na minha vida. Sempre vai ser, eu vou ser uma pessoa sorrindo. Cuidado, irmãos. Às vezes as coisas vão ser difíceis. Terão lutas, terão espinhos. Paulo escreve cartas aos filipenses e Paulo está na prisão. Paulo está sofrendo. Às vezes, as coisas vão sair do trilho. O próprio Deus nos fornece aqui a solução para vencermos as dificuldades que tentam tirar a nossa alegria no Senhor. E é por isso que no verso 6, Paulo diz assim: não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma. E o interesse de Deus é que a ansiedade, ela não faça parte de quem nós somos. Que a ansiedade não venha consumir aqui a nossa alma a ponto de roubar a nossa alegria. Qual é o problema aqui, irmãos? E eu quero trabalhar com vocês aqui uma questão muito importante. Um dos grandes desafios hoje do mundo e também do aconselhamento pastoral é que muitos pecados, muitas falhas morais são tratadas como distúrbios. E se você chegar, por exemplo, em alguns médicos com problemas de ansiedade, alguns vão achar que o seu problema vai se resolver com medicação. E a medicação, muitas vezes, ela é poderosa, sim. Ela é poderosa para tratar sintomas. Mas a medicação, ela não é o Espírito Santo. A medicação, ela pode resolver sintomas, mas ela não pode resolver as raízes do interior do seu coração. Então a medicação, ela não resolve. E esses que dizem assim que a medicação não resolve, e que você tem que tratar isso de uma outra maneira, então eles vão falar: olha, você precisa fazer terapia, você precisa de outros tratamentos que ajudem a entender o seu interior, né? Para você se descobrir. Então a grande questão é que a palavra de Deus fornece curas que muitas vezes o remédio, ele não pode dar
Uma sessão de terapia não pode fornecer. A palavra de Deus oferece curas sobrenaturais para doenças da alma. Amém, irmãos? O Salmo 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e... a lei, vamos repetir todo mundo junto? A lei e... amém, irmãos? Olha que quando o salmista Davi escreveu isso, você sabe o que ele tinha ali? Ele tinha apenas o Pentateuco. Nós temos hoje todo o cânon bíblico completo. Mas para ele, aquele pedaço, aquela lei era perfeita. E aquilo era suficiente para refrigerar a alma dele. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Esse texto aqui, irmãos, da carta de Paulo aos Filipenses, ele vai nos dar aqui alguns conselhos para vencermos a ansiedade. E o primeiro que eu queria trazer para os irmãos, o primeiro conselho que nos é apresentado aqui é: leve tudo ao conhecimento de Deus. Vocês sabem o que Paulo estava ensinando aos Filipenses aqui? Ore. É isso. Ore. A oração, irmãos, é um instrumento de Deus para nos ajudar a vencer a ansiedade. Ele diz isso no texto. Ele vai mostrar no texto qual é a solução para vencermos as inquietações e a ansiedade. Ele fala no verso 6, ele diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes... ou seja, ele fala pelo contrário. E o contrário aqui é o caminho oposto, o que a gente deve seguir. Ao contrário é o caminho da sociedade. É o caminho que diz: sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. De que maneira? Pela oração, súplica e ação de graça. Então nós devemos estar em oração, ao invés de estarmos sendo consumidos pelo medo do futuro. O que será que tem lá do outro lado daquela porta ali? O que o ano de 2023 nos reserva? O que vai acontecer, pastor? Meu Deus! Não, meu irmão, o cristão não pode pensar dessa maneira. Lembra que nós falamos? Eu sei em quem eu tenho crido. Nós vamos atravessar. A igreja já atravessou, irmãos, muitas situações difíceis ao longo da história. No tempo de pandemia, eu falava para a igreja: irmãos, olha, a igreja, ela enfrentou, só no século XX, ela enfrentou a Primeira Guerra Mundial, ela enfrentou, aqui no Brasil, a Revolução Constitucionalista. O estado de São Paulo aqui estava em guerra com os outros estados aqui do Brasil. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. E interessante que eu faço parte, os irmãos não sabem, da Convenção Batista Brasileira, né? E o pastor Fernando Brandão, falando ali à Igreja Batista, ele disse o seguinte: ele foi pesquisar na Junta de Missões Nacionais. Na década de 40, o país estava em guerra. E a Igreja Batista foi o período que ela mais enviou oferta aos missionários. Então, quer dizer, nenhuma guerra pode parar a igreja, irmãos. Amém? Os irmãos creem nisso? Não pode parar a igreja do Senhor, não. A igreja enviou muitas ofertas. Tiveram muitas plantações de igreja pelo Brasil afora. E o país estava em guerra. O Brasil estava em guerra também, porque o Brasil mandou um exército para a Itália, junto com os Estados Unidos, para combater o nazismo. E a igreja parou? Não, a igreja continuou fazendo o seu trabalho. A igreja continuou enviando missionários, plantando igreja. O evangelho continuou sendo pregado. E a igreja na pandemia, pastor, ela parou? Ela parou, irmãos? Ela não parou. Ela continuou pregando o evangelho.
Muitas almas foram salvas pela pregação que os pastores faziam online. Então, irmãos, nós temos que levar tudo ao conhecimento de Deus. Nós devemos estar em oração, ao invés de estarmos sendo consumidos por essa inquietação. Nós precisamos entregar a Deus os nossos medos, de joelhos. Muitas vezes nós morremos de ansiedade, porque não queremos entregar a Deus o nosso futuro. É como o verso daquele hino, eu gosto muito desse hino. Aquele hino que diz assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Aí ele tem uma hora que ele fala assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. É por isso que o nosso coração ele não fica em paz. Nós não conseguimos ter paz interior porque nós não oramos. Nós não pedimos aos outros. Nós pedimos aos outros que orem por nós. Nós falamos no grupo do WhatsApp. Tem o grupo do WhatsApp aqui da igreja, não é, pastor? Toda igreja tem o seu grupo. Aí nós falamos: irmãos, orem por mim, orem pela minha família, orem pelo meu trabalho. Nós falamos com os amigos da gente, mas a última pessoa que falamos, se é que falamos, é Deus, o Deus vivo, que promete paz e consolo quando nós estamos diante dele. Não há como explicar, irmãos, a paz e o refrigério que toma conta da nossa alma quando você se despeja diante de Deus. Quando você entrega as suas dificuldades, quando você conta para Ele em detalhes, porque Deus é nosso amigo. Nós podemos contar tudo para Ele, algo que nós não teríamos coragem de contar para ninguém, sobre as nossas preocupações, sobre as nossas inquietações, sobre os nossos medos, mas para Deus nós podemos despejar tudo. Amém. Quando você fala com Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele conhece o teu coração. E Paulo não diz para contar um pouquinho, mas ele faz aqui uma declaração de fazer os nossos pedidos plenamente conhecidos. Então, irmão, você precisa abrir o seu coração, porque Deus está disposto a ser o seu amigo. No Evangelho de João, Jesus ele fala: não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Amigo, Ele é nosso amigo. Então, meu irmão, ore, leve tudo ao conhecimento de Deus. Esse é o primeiro conselho que nós recebemos para lidarmos com a ansiedade. Seus pedidos sejam plenamente conhecidos por meio da oração, súplica e ação de graças. E a oração aqui é definido por Paulo como um ato de você suplicar a Deus e agradecer a Deus. A promessa de Deus a pessoas que vivem uma vida de oração, qual é? Qual é a promessa do Senhor para aqueles que vivem uma vida de oração? Versículo 7. O que diz aí o versículo 7? E a paz de Deus, vamos repetir? E a paz essa é a promessa. Se você seguir esse conselho, o que vai acontecer com você?
você vai ser tomado pela paz de Deus. Ela fala que a paz aqui, ela vai ser um guarda, é como um guarda mesmo. Se você olhar no original, é um guarda, um guarda que está em sentinela, guardando os muros de uma cidade. Nada de exterior vai tirar a paz do seu coração. É isso que vai acontecer. É uma paz incompreensível, que o mundo não entende. As pessoas olham para você e elas esperam que você desmorone, que você vai naufragar. E pelo contrário, o que acontece? Você continua firme. Elas não entendem, porque as coisas de Deus, irmãos, elas só se discernem espiritualmente. E o homem espiritual a tudo discerne, e por ninguém é discernido. Aquele que vive uma vida de oração é alguém que recebe uma força da parte do Senhor que o mundo não consegue compreender, e que o mundo vai reconhecer que tem algo diferente. É diferente, porque eu no lugar dele eu já estava caído, já tinha naufragado, mas ele está firme. O que ele tem que eu não tenho? Irmãos, leve isso para esse ano. Diante das preocupações, diante das inquietações, leve tudo ao conhecimento de Deus. Se a sua família está passando por um momento difícil, vamos nos reunir aqui. Pega a sua esposa, pega os seus filhos. Nós vamos ler a Bíblia e vamos orar. E vamos levar essa situação que nós estamos passando ao conhecimento do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza, não é que o problema vai ser resolvido na hora, mas essa família, vocês serão tomados por uma paz tão grande, que as pessoas não conseguem compreender. É algo que não se compreende. A paz de Deus. Amém? Segundo ponto aqui. Segundo conselho que nós precisamos para solucionar o problema da ansiedade, da inquietação. Preencha a sua mente com pensamentos que provêm de Deus. Preencha a sua mente com pensamentos que provêm de Deus. Quais são as suas preocupações no momento? O que ocupa a sua mente, meu irmão? O que ocupa o seu pensamento nesses dias? O que deve ocupar o nosso pensamento? E o verso 8 diz: aquilo que é verdadeiro, aquilo que é confiável, que é a palavra de Deus, aquilo que é honesto. Escolha boas amizades. Escolha amizades que levem você mais para perto do Senhor, que fortaleçam a sua vida espiritual. Aquilo que é justo, uma vez que nós fomos justificados. Aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Pensamentos que alegram, que edificam a todos de boa reputação. Pensem nessas coisas. Irmãos, boa parte das nossas emoções, elas são decorrentes daquilo que nós pensamos. As emoções, elas são resultado daquilo que você pensa. Que a sua mente, meu irmão, se ocupe com os propósitos de Deus. Se você preenche a sua mente com aquilo que é de Deus, vai se cumprir aqui o que diz o verso 7, a paz de Deus vai encher o seu coração. Se você não seguir esse conselho, você deixará de experimentar a paz de Deus. Você vai ficar inquieto. E a pessoa inquieta vai ser tomada por uma tristeza, por uma amargura. Nada resolve. Dinheiro nenhum resolve, viu, irmão? Uma casa nova não resolve. Um carro novo não vai resolver esse problema. Não vai.
trocar de companheiro, de companheira, eu digo isso, não vai resolver. Mas o que vai resolver então, pastor? Você se prostrar diante de Deus, de joelho, e se derramar na presença de Deus, e falar para Deus o que está inquietando o seu coração. É um problema na alma, é um problema no nosso coração, e que nós temos que resolver com Deus. Nós achamos muitas vezes, irmãos, que o problema está fora, e o problema não está fora, o problema está dentro. Preencha a sua mente com pensamentos que provêm de Deus. Em muitos aspectos, a batalha da vida cristã é uma batalha na mente. Aquilo que preenche a nossa mente vai influenciar o tipo de pessoas que nós nos tornaremos. Muitas vezes nós cremos em mentiras, em coisas que só alimentam a ansiedade no nosso coração. E eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Não é pensamento positivo. Não é pensar que tudo vai dar certo. Não é isso não. Ficar declarando, né, como as pessoas fazem. Eu declaro, eu tomo posse, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa. Não. Nada disso, irmão. Como se isso fosse por si só mudar a realidade externa. Não. O pensamento nas coisas que provém de Deus precisa mudar a realidade interna no meu coração. Você precisa crer na doutrina que é pregada aqui, meu irmão. Você precisa crer, domingo após domingo, a mensagem que o pastor ele traz para você, o alimento. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa internalizar no seu coração e vivê-la no seu dia a dia. No trabalho, na escola, na família, no meio dos seus amigos, você precisa viver essa palavra. Ter certeza da bondade de Deus. Veja, é uma questão de fé. Eu creio nisso. Isso é minha vida. Você precisa ter certeza da soberania de Deus. Você precisa ter certeza da providência de Deus. É algo que traz paz ao nosso coração. Então, meu irmão, preencha a sua mente com pensamentos que provêm de Deus. Preencha a sua mente. Há muitas pessoas que têm muitos bens, que isso é a vida delas. Eles têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas eles não têm uma coisa: a paz de Deus que excede todo entendimento. Eles não podem ter essa paz, porque essa paz é só Jesus que pode dar. Eles não podem deitar em paz no travesseiro e ter uma boa noite de descanso, mas você pode, porque você tem essa certeza. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de um problema muito difícil, você consegue se deitar e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio, Senhor, que nem a morte pode nos separar do Teu amor, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar na glória. Eu tenho certeza, e a esperança que eu tenho é que Jesus vai voltar e um dia eu vou ver o Senhor como o Senhor de fato é. Nós temos que ser consumidos por essa esperança, irmãos. Terceira coisa, nós temos que nos relacionar com gente fortalecida na fé. O verso 9, Paulo está dizendo: olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Irmãos, a convivência com Paulo, imagina, irmãos, a gente convivendo com o apóstolo Paulo durante um tempo. Essa convivência com o apóstolo Paulo proporcionou àqueles irmãos um caminho de paz.
Nós precisamos passar mais tempo com pessoas que tiveram tudo para naufragar, mas continuaram firmes no poder do Espírito Santo de Deus. Elas tinha tudo para dar errado, mas elas permaneceram no Senhor. Provérbios capítulo 22, verso 24 a 25, diz assim: não te associes ao iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, não aprendas os seus caminhos, e assim enlaces a tua alma. Irmãos, a gente tem que andar com gente que é fortalecido na fé, amém? Andar com gente que, sabe, está ali, com o Senhor. Então, aproxime-se de pessoas que estão convictas sobre a sua fé na pessoa de Deus, que podem ajudar você a vencer a ansiedade. Uma moça nova casada, você tem que procurar uma mulher mais experiente, que vai chegar para você e vai dizer: não, você está inquieta por causa do seu casamento, vamos orar, ore pelo seu marido. E não vai dizer assim: não, desiste, como tem muitas conselheiras aí falando isso. Isso é um conselho do inferno, irmãos. Isso é um conselho do inferno. Esse não é um conselho bíblico. Mas uma pessoa vai dizer para essa jovem: vem cá, vamos orar, vamos procurar solução na palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Para que você possa vencer essa inquietação no seu coração. Um outro ponto importante, irmãos, quarto ponto, que nós precisamos, do verso 10 ao verso 13. Do verso 10 ao 13, diz assim, deixa eu só pegar aqui a minha Bíblia. Eu hoje optei pelo celular, viu, pastor? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. O verso 11 diz: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O verso 12 diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí o 13, que é muito conhecido do meio evangélico, e o pessoal só gosta do 13, né? Eles não gostam dos anteriores, mas do 13 eles gostam, né? Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse quarto conselho nos ensina uma coisa: tenha satisfação em Deus. Tenha satisfação em Deus. Paulo ele vai nos ensinar algo importante aqui. Você precisa aprender a ter contentamento. Vamos repetir aqui comigo? Vamos mudar só um pouquinho a frase. Eu preciso aprender a ter contentamento. Vamos, repita, fala isso para você. Eu preciso aprender a ter contentamento. Paulo afirma duas vezes aqui, irmãos, olha, duas vezes, observando o texto aqui com atenção. Se você pegar aí a sua Bíblia e ler, você vai observar uma coisa. Duas vezes Paulo, ele diz: eu aprendi a estar contente. No verso 11 e no verso 12. O contentamento, irmãos, ele precisa ser aprendido. E o seu aprendizado, ele vai contra a forma natural aqui e pecaminosa de pensar. Nós não podemos buscar contentamento da mesma forma que o mundo busca contentamento. O mundo diz que estar contente, para você estar feliz, contente, você precisa sair de uma situação ruim. E a Bíblia diz que nós devemos encontrar contentamento até mesmo em meio a circunstâncias difíceis. O mundo diz que nós podemos obter contentamento ao conseguir o que desejamos. Mas a Bíblia ensina que o verdadeiro contentamento
é fruto de você estar satisfeito com Deus e ansiar pela glória. Qual é o ponto-chave aqui? Nós temos que trabalhar o nosso contentamento. E isso só é possível pela graça de Deus. E pelo arrependimento do meu pecado. Paulo está contente, ele diz aqui, em toda e qualquer situação. As pessoas acham que é fácil ter contentamento apenas em situações onde tudo está muito bom, estabilidade. Aí é fácil ter contentamento. Errado. É um erro pensar assim. É um erro por quê? Porque Paulo estava preso quando escreveu aos Filipenses. E também existe uma coisa interessante. Às vezes, quando tudo está bem, as pessoas estão com uma vida financeira estável, tudo vai bem, o ser humano tem a tendência de afrouxar a sua vida espiritual. Cuidado. Nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Verso 13 diz: posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Eu posso passar dificuldade? Ele está dizendo, posso. Eu posso sofrer? Posso. Eu posso enfrentar lutas na minha vida, sofrimento? Posso. Por quê? Porque Ele me fortalece. Eu posso por amor a Cristo, porque Cristo me fortalecerá. Queria tirar algumas aplicações para a nossa vida nessa manhã. Quem pode experimentar essa paz? Quem pode? Todos os crentes em Jesus. Paulo diz que essa paz, ela está em Cristo. Então só aqueles que realmente têm o Senhor Jesus no seu coração. Se você tem Cristo, você pode experimentar essa paz. Um outro ponto aqui importante, irmãos, é que nós devemos pedir perdão pela falta de confiança em Deus. A incredulidade. Nós precisamos trabalhar na nossa vida o contentamento. Porque as pessoas acham assim, Deus dá uma casa para você. Aí passa um tempo, mas essa sala aqui podia ser um pouco maior, né? Porque aí eu ia botar uma mesa bonita, né? Esse quarto ele é tão pequeno, né? Podia ser um quarto maior. A gente nunca está feliz, irmãos, com aquilo que Deus nos dá. Esse carro aqui, esse carro, o bagageiro dele é tão pequeno, podia ser um bagageiro maior, né? Podia ser aquele carro lá do irmão, lá que tem aquele bagageiro, que dá para colocar umas 4, 5 malas. Por que o meu bagageiro é tão pequenininho? Por que a gente nunca está contente com isso? E se Deus dá muito, aí acha assim, mas eu não mereço tudo isso, né? Nós temos que ter contentamento, irmãos, em toda e qualquer situação. Amém? Você precisa trabalhar o seu contentamento, que esse ano você seja grato ao Senhor por aquilo que Deus te dá. E dizer, Senhor, obrigado, Senhor. O medo e a preocupação que roubam a sua alegria, eles são resultados de uma vida orientada para agradar a si mesmo e não a Deus. O contentamento, ele é interior. Nós podemos estar calmos por fora, mas por dentro, aqui está pegando fogo. Há uma perturbação aqui dentro. Há uma confusão ocorrendo aqui no meu interior. O meu coração não está em paz. Querido, eu queria que você, nessa manhã, fizesse uma reflexão. Pastor, eu estou passando por um momento de muita aflição na minha vida, muita inquietação. E eu não estou sabendo lidar com esse momento.
eu não estou sabendo lidar com essas pressões que eu estou sofrendo na minha vida. Eu não estou sabendo trabalhar isso, pastor. A minha mente, meu coração estão inquietos. Há uma inquietação. Eu não consigo dormir. Eu estou trabalhando, mas eu estou pensando nessas coisas. Às vezes a sua esposa está falando com você e você está longe, muito longe. Você nem consegue escutar o que ela está dizendo para você. E talvez você também, o seu marido está falando com você e você não consegue pensar. Vocês juntos não estão conseguindo tomar decisões bíblicas. Hoje é o tempo que Deus separou para que pudéssemos levar isso ao conhecimento do Senhor. Fale com Deus aí no seu lugar, mesmo sentado. Se você está com a sua esposa, fale com ela, fale com Deus. Coloquem isso que está trazendo inquietação na sua vida, na vida de vocês, na família, diante do Senhor. Fale com Deus: Senhor, olha isso. Mas diga para Ele o que é. Fale para Ele: Senhor, é isso aqui, ó. Isso aqui não está em ordem. E fale com Deus, para que a paz de Deus possa controlar a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.